Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar muitos likes nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. E se você é um novo inscrito, seja muito, 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 muito mesmo. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar de uma série maravilhosa que é Raven. Mas, Jordana, o que é a série Raven? Bom, a série Raven significa o reinado ou reinado de reis e rainhas que aconteceram na Idade Média, na Idade Medieval, onde que príncipes e princesas tiveram suas obrigações e que aconteceu provavelmente na vida real. E esse vídeo é uma curiosidade de Raven. A época em que se passa a série Raven, Reinados ou O Reinado, se passa no século XV, onde quem estava no auge do seu reinado era Dom Pedro. Mas Jordana, quem foi Dom Pedro? Mas Jordana, onde que Dom Pedro reinava? Jordana, quem é a Imperatriz Leopoldina? Calma, eu vou explicar. A Globo está reproduzindo no tempo do... a Globo está produzindo a produção no tempo do imperador, que significa ou no período de tempo do imperador, que é uma novela. A Globo está reproduzindo uma novela histórica, que foi a novela que é Nos Tempos de um Imperador, que vai contar a metade da história de Dom Pedro. Que vocês vão guardar essa frase que os figurinos vai estar referentes à época ao século XV e XVI, e os atores já foram escolhidos para interpretar cada personagem e o período histórico em que aconteceu. Bom, a série Raven foi inspirada na história do imperador Dom Pedro. Bom, existiu dois imperadores Dom Pedros, que é o imperador Dom Pedro I e Imperador Dom Pedro II, que o Imperador Pedro I é o pai do Imperador Dom Pedro II. Bom, a história do Imperador Dom Pedro II começa no período do século XV, quando ele está reinando o reinado da França e quando a França estava ainda no auge dos reinados dos imperadores monarcas, quando a França não é independente, ou quando a França não se tornou independente. Bom, na história que a gente vai começar agora, que vai ser meu ponto foco, que vai começar dizendo que os imperadores Dom Pedro I e sua esposa Leopoldina estavam no auge do reinado. Leopoldina é a primeira esposa de Dom Pedro. Guarda essa informação, que essa informação vai ser importante um pouco mais lá pra frente. Que mesmo com o imperador tendo uma esposa perfeita, que os governadores e que o povo gostava de sua esposa, Dom Pedro não se sentia feliz. E Dom Pedro teve vários casos conjugais com várias mulheres no relacionamento quando ele estava casado com a sua primeira mulher, que era Leopoldina. E os empregados sabiam que isso daria escândalo para a carreira monarca do imperador e também para a sociedade, e também daria escândalo pelo próprio governo, que
liderava a monarquia ou o governo ainda lidera a monarquia. E também, que vocês não saibam, além do imperador Dom Pedro teve que ter um caso com uma das suas amantes, a amante mais famosa que vai se tornar uma mulher odiada. Ela é odiada ela se tornou a mulher mais odiada pelo palácio inteiro. Inclusive, a sua esposa Leopoldina odiava a amante do imperador Dom Pedro. Bom, então, Leopoldina não podia falar nada e Dom Pedro e Leopoldina tinham que manter as aparências em público e fora da vista do povo, que é dos franceses e do governo também. Ele podia ter um caso conjugal com quem quisesse, mas manter-se esse relacionamento longe dos olhos da França, porque senão ia dar um maior escândalo na época, tipo o maior auê. Sabe aqueles jornais de fofoca que tinha na época, em que parecem Bridgerton, sobre a lady que fofoca, que falava da vida de todo mundo, que aparecia no jornal, e o povo ficava escandalizado? Então, e além dessa famosa amante ser odiada pelos parlamentares, pela Leopoldina, Leopoldina estava doente, e ela estava muito doente, porque provavelmente ela estava contraindo o vírus de outras pessoas que estavam no meio entre eles. Que se uma pessoa na época medieval contraísse, sei lá, contraísse uma doença e ela podia passar para as outras pessoas, mas e ela é exilada. Se a pessoa tiver com alguma doença, ela é exilada da sociedade. Falava que essa pessoa era a doentil da sociedade que não se curou e ela devia se afastar da sociedade e falar. E quando a sociedade permitisse ela curasse, ela voltasse para a sociedade. Viver na época do imperador não é nada. Nos tempos do imperador, que a novela vai contar, não vai ser nada fácil. Porque mesmo assim, os camponeses viviam crises de fome. As pessoas estavam passando por um período de seca, os camponeses. E os parlamentares estavam aumentando os impostos dos camponeses. Sem que o rei e a imperatriz Leopoldina soubesse. E também tinha as conspirações para matar Dom Pedro II e sua esposa Leopoldina, por trás da vida de imperador e de imperatriz e do glamour. Várias pessoas tentaram matar Dom Pedro e Leopoldina, mas falharam miseravelmente. E viver na época do século XV e no século XVI como imperatriz e como damas ou mulheres de sociedade não era nada fácil, porque não tinha, a higienização era horrorosa e os castelos eram escuros e não tinha encanamento correspondente e todo mundo ficava com doente e varíolas. E eles falavam que várias doenças misteriosas. Então, certo dia, a imperatriz Leopoldina estava passando mal e Dom Pedro não sabia de nada. Ela decidiu esconder essa doença, ou provavelmente que ela pegou em algum lugar, e também por causa da mal higienização da época, que eu vou falar isso em outro vídeo, que também as pessoas ficavam doentes por causa da mal higienização. E a imperatriz Leopoldina deve ter contraído algum tipo de doença ou algum tipo
de falta de higienização da sociedade e falta de encanamentos corretos. E teve um dia que a imperatriz Leopoldina não resistiu e morreu. Então, Dom Pedro decidiu, por conta própria, sem avisar os parlamentares, e também sem avisar a monarquia, que controlava o castelo dele, e todo mundo anunciou a morte da Leopoldina para o público e para as pessoas, e todo mundo ficou em luto, porque a imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro, tinha morrido. Então, Dom Pedro assumiu sua amante, que ele mais amava, em público. Então, quando Dom Pedro assumiu essa amante que ele amava, as pessoas, a sociedade parlamentar não gostou nada disso. As pessoas falavam que era falta de respeito com a atriz Leopoldina, que era a rainha que mais ajudava, a rainha mais nossa na época. Então, essa amante do imperador Dom Pedro II decidiu fazer bailes e ajudar as pessoas para ver se as pessoas costumassem a gostar dela, ou para cativar mais as pessoas no lado dela e do seu marido, novo marido, entre aspas, Dom Pedro II. Mas a alegria não durou pouco. O parlamento falou para Dom Pedro assim: Dom Pedro,